amigos, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês o meu relato de parto. Eu peço desculpa por não ter vindo antes, mas com o Joshua, infelizmente eu não consegui gravar pra vocês antes tarde do que mais tarde. Se vocês escutarem algum barulho, é Joshua que tá aqui do lado, junto com o papai. E eu vou dando umas pescadinhas aqui embaixo, pra não esquecer, eu anotei tudo aqui. Então, vamos lá! Tudo começou no dia 3 de fevereiro, de madrugada, que eu levantei pra ir no banheiro. E aí, eu achei que eu tava com perda de líquido, peguei e falei pra Rodolfo, falei só pra ele, porque os nossos pais já estavam aqui. A gente teve os meus pais aqui por 40 dias e os meus sogros por 6 meses. E aí eu falei só pra ele, achava que eu tava com perda de líquido, e então a gente resolveu ir pro hospital. Não, na verdade eu liguei, né, amor? Daí eu liguei para o hospital falando, olha, eu acho que eu tô com perda de líquido e eu sou positivo para Streptococcus. Então eles falaram pra ir pra lá pro hospital, já que eu era positivo. Então a gente acabou indo, a gente falou tudo pro pessoal aqui e a gente foi, levou tudo. Oi amigos, tudo bem? Hoje é dia 3 de fevereiro, às 11h50 da manhã. Estamos indo para o hospital. Desde ontem que eu tô sentindo que eu tô com vazamento, tô me sentindo mais úmida. Eu não sei se é da gravidez ou se a bolsa tem alguma fissura. Daí eu liguei no hospital e eles falaram pra eles fazerem um teste lá. Então a gente tá indo lá no hospital agora, que é pra ver se realmente a bolsa tá com uma fissura ou se é só uma umidade natural da gravidez mesmo. E aí, se for uma fissura, eu já fico lá, ou se eu tiver dilatada, dependendo da quantidade de dilatação também. Se não, a gente volta pra casa. Então, vamos que vamos. Papai tá ali. Tá nervoso, papai? Chegando lá, eu fiz cardiotoco. E eles fizeram um exame lá no microscópio e falaram que eu não tava com perda de líquido, então eles mandaram pra casa. No outro dia eu tinha consulta, era o último dia de consulta pré-natal. Eu falei pra minha médica, tudo tal. Ela falou assim, por que você foi? Sabe, que eu achava que tava com perda de líquido. Aí ela tentou dar uma olhada, ela viu, não tá com perda de líquido não. Então, na segunda-feira, ela falou pra eu fazer uma ecografia e um outro cardiotoco na segunda-feira, dia 8. Você já tava com quantas semanas? Eu já tava com 41 semanas. Não. Eu ia fazer 41 semanas na segunda-feira. Então, por isso que ela já mandou eu fazer a ecografia, seria a minha terceira ecografia. Eu só fiz essa ecografia porque eu cheguei a 41 semanas. Então, na segunda-feira era pra eu fazer a ecografia e o cardiotoco. E ela já tinha marcado pra próxima, na outra quinta-feira, que o dia 4 era uma quinta-feira, e na outra quinta-feira eu ia dia 11. Se eu não entrasse em trabalho de parto, já estaria marcado a indução do parto. E aí então tudo bem, passou o final de semana, a gente orou, pediu pra Deus que ele viesse antes, que não fosse preciso a indução, porque eu tinha muito medo da indução. Mas nada. Aí chegou na segunda-feira, a gente foi pro hospital, a gente já foi com tudo dentro do carro, que caso tivesse que ficar no hospital, a gente já tava com tudo, porque daqui de casa até o hospital era um pouco longe. Então a gente já levou tudo, só que por conta do Covid eu entrei primeiro, aí eu fui fazer os exames e Rodolfo ficou me esperando dentro do carro enquanto eu tava lá fazendo os exames. O primeiro exame que eu fiz foi o cardiotoco. Fiz o exame e tal, e aí terminou o exame, eu fui fazer a ecografia. Quando eu cheguei na sala da ecografia, era uma técnica de ecografia, né, não era a médica. E aí ela começou a examinar, colocava assim e tal, ela falou assim, eu não quero que você fique, como é que fala? Nervosa, mas vou precisar chamar um médico, porque o seu bebê tá com pouco líquido amniótico na barriga.
E aí eu tive que esperar, aí eu peguei nesse... Ela saiu da sala e aí eu mandei mensagem pra Rodolfo, né? Falei assim, amor, o bebê tá com pouco líquido na barriga, quase zero. Ela me mostrou lá na hora, falando, ó, todo esse ponto vermelho aqui, todo esse ponto aqui deveria ter essa parte vermelha, você tá vendo? Só tem um pedacinho vermelho, que é só essa partezinha aí que tem líquido. Eu vou chamar a médica e aí ela vai te falar se você vai... E aí ela vai te falar se você vai precisar ficar já internada agora ou se dá pra esperar ou não. Mas eu não quero que você fique nervosa e tal. Beleza, eu peguei, liguei pra Rodolfo, falei tudo isso pra ele. E a médica veio, entrou, ela falou assim, olha, realmente você tá com um pouco líquido amniótico. Eu já liguei para o centro de Nessans, que é Maternidade. a maternidade, que é no mesmo local, tipo, 50 passos você chegava na maternidade, lá é dentro do hospital mesmo. E você, é só chegar lá, dar seu nome que você já vai ficar internada. Aí, tá, peguei. Aí eu peguei e saí de lá, liguei pra Rodolfo, por conta do Covid, eu tinha que chegar lá na maternidade, me instalar, e aí sim, eu chamaria Rodolfo. Aí eu peguei, fui, eles me instalaram, colocaram no quarto. O quarto que eu fiquei foi o quarto que eu tive o Joshua. E aí, assim que eu cheguei lá, a enfermeira falou assim, agora você pode chamar seu marido e pede pra ele trazer tudo pra cá. Aí, eu cheguei no hospital por volta das 10h15. Esse procedimento todo de fazer o cardiotoco. Amor. Aí de fazer o cardiotoco, fazer a ultrassom e ser internada, eu cheguei às 10h15, aí 11h30 eu já tava internada. Aí eu liguei pra Rodolfo, 11h30 da manhã, né? Eu liguei pra Rodolfo, falei assim, você pode entrar, pode trazer as coisas. Foi até engraçado, né, amor? Perguntaram se a gente tava de mudança. Porque a gente chegou, porque como era a época do Covid, a gente não podia sair pra ir no restaurante e voltar. Uma vez que entrou no quarto, ficava no quarto. E se eu saísse do hospital pra poder comprar alguma coisa pra comer, aí eu não poderia voltar. Então, assim, eles até serviram um prato, né, de comida pra gente, Sim. pra mim também. Só que aí a gente tinha 3 malas, imagina. Tinha 3 malas. Mas fez bem. 40 minutos depois, fizeram um teste de Covid em mim, só em mim, Rodolfo não foi preciso. E aí, eu fiquei esperando pela médica, né? Por volta das 1h30, a médica chegou. E aí ela falou, olha, você tá com 0 dilatação, 0 contração. A gente vai precisar fazer a indução, porque você é positivo Streptococcus. E o bebê tá sem líquido praticamente nenhum dentro da barriga, então pode ser perigoso e tal. E aí a gente vai fazer, e aí eles usaram, pra poder ter dilatação, eles usaram o balão. Eu vou até mostrar aqui, vou colocar uma imagenzinha do balão que tinha que colocar. É tipo um canulozinho que eles colocam intravaginal. Aí depois que coloca, eles inflam até virar um balão mesmo, assim. E aí é esse balão que vai fazendo com que tenha dilatação. Dói? E aí, muito. E dói muito, muito mesmo. Então, começou aí. E eu tinha que ficar com esse balão até ele cair. Ou seja, eu tava 0 dilatada, aí eles colocaram esse balão pra começar a dilatar. E quando ele caísse, já estaria por volta de 5 centímetros. E ele ia, com 5 centímetros ele cai. Oi. Tá tudo bem aí? Ó, o bebezinho tá sendo monitorado aqui. Ela já começou o processo de indução. E dói um pouquinho, mas tá tudo bem. Aí o bebezinho tá monitorando ali, sendo monitorado ali. E aí de pouquinho em pouquinho, de 30 a 30 minutos ela vai fazer um acompanhamento aqui pra ver como que tá. Umas meia hora depois vieram com a ocitocina, porque além de eu não ter dilatação, eu não tinha contração. Então eles me aplicaram ocitocina sintética na veia, para eu começar a ter contração. As contrações, elas, mesmo com a ocitocina, elas não ficaram ritmadas, elas não ficaram, tipo, 3 minutos, 2. Porém, contudo, entretanto, eu sentia dor o tempo todo, não tinha por mais que não viesse, assim, a contração ritmada,
eu sentia dor o tempo todo por conta do balão e por conta da ocitocina, porque ela fica fazendo com que o útero trabalhe, né? Por volta das 8h30 da noite, isso já 7 horas depois de ter começado a indução, o meu corpo começou a entrar meio que em colapso. Os relatos que a gente tem é que quando você tem que eu tenho, né, porque eu não vivi isso, quando você tá com contração, você tem a contração, aí tem um momento de pausa que você relaxa, e aí vem a outra contração. Então eu não tive isso, eu tive dor durante 7 horas seguidas, né? Sem parar, 7 horas seguidas. E era muita dor, muita dor. A gente tentou bola, a gente tentou luminoterapia, a gente tentou... Qual que é aquele outro de cheiro? Aromaterapia, a gente tentou banheira. Disseram, vai pra banheira que a banheira é maravilhoso. Não. Eu não gostei. Parecia que doía era mais. Mas foi depois da banheira que eu saí da banheira e aí o corpo já não tava mais aguentando. Eu comecei a chorar, a tremer, eu tremia por inteira, eu não tinha força. E a minha sensação é de que eu ia desmaiar e eu tinha vontade o tempo todo de vomitar. E aí eu tava perdendo completamente as minhas forças, e aí foi que o anestesista veio. Eu recorri à anestesia porque eu não tava mais dando conta. E aí quando a médica veio, depois que veio o anestesista, eu recebi a peridural, ela constatou que eu já tava com 7 centímetros de dilatação. O balão ele já tinha caído, só que ele não caiu completamente, né? Ele continuou lá dentro do canal. Mas eu já tava de 7 centímetros. Mas eu já não aguentava, meu corpo já não tava mais aguentando. Se você parar pra analisar, em 7 horas eu dilatei 7 centímetros. Então foi 1 centímetro a cada 1 hora, não é isso? Só que aí depois que eu tomei a peridural, deu uma estabilizada, uma estagnada ali na dilatação. Eu fiquei com 7 centímetros durante um bom tempo. E durante esse processo, eu comecei a sentir a dor que eu tinha da contração no útero, eu comecei a sentir na costela. Era uma dor como se tivesse alguém quebrando minha costela, assim. E eles tiveram que me dar várias outras doses de peridural, que eles não dariam normalmente, porque eu não estava conseguindo respirar. Eu não conseguia respirar, era uma dor insuportável. Então eles tiveram que me dar uma sobredose de peridural, porque senão eu não conseguiria, eu poderia desmaiar, porque tinha muita dor. Durante todo o trabalho de parto, eles iam fazendo exame de sangue e eles detectaram que eu estava com muita proteína na urina. E a proteína na urina durante o trabalho de parto foi detectado que eu estava com pré-eclâmpsia. Na hora a gente não entendeu muito bem, porque estava no meio do vucu-vucu lá, do trabalho de parto, a gente não estava entendendo muito bem, em francês, tudo também. E aí a gente não entendeu, a gente foi entender depois. Eu tive pré-eclâmpsia durante o trabalho de parto. Eu não tive problema nenhum na gravidez até o momento de entrar em trabalho de parto. E no trabalho de parto que eu tive a pré-eclâmpsia. Aí por volta das 6 horas da manhã, eu já estava dilatada 9 centímetros. A médica entrou, aí ela viu que eu estava dilatada com 9 centímetros. Até então eu não tinha uma contração ritmada, mesmo com ocitocina. Eles aumentando a quantidade de ocitocina, eu não tinha uma contração ritmada. Ela veio, ela ajudou a aumentar a dilatação. Ela meio que, como eu já estava anestesiada também, eu também nem senti mais nessa hora. E aí ela ajudou a dilatar mais. Ela falou assim, daqui umas meia hora mais ou menos, eu volto aqui pra ver se já dilatou o resto. Antes de dar as meia hora que ela falou, eu comecei a sentir uma vontade muito grande de fazer força. E eu só falava pra Rodolfo que eu queria fazer força. E eu falava, Rodolfo, amor, eu quero fazer força, quero fazer força. E a médica na hora de vir, e as enfermeiras falavam, mãe, você queria vir, né? E as médicas falavam as médicas não. E as enfermeiras pediam pra eu não fazer força, porque a médica ainda não tava lá no local. Aí, quando a médica chegou, eu só falava assim, que eu queria fazer força. Mas mesmo na hora do trabalho de parto ativo, que é na hora da expulsão, na verdade, eu não tinha contração ritmada. Então, às vezes, eu fazia força, e aí
demorava às vezes um pouco mais do que seria o normal, né? Mas aí eu ia lá, fazia força e eu percebi que eu tava fazendo força na cabeça e não pra expulsar. E aí eu concentrei e comecei a fazer força pra expulsar. Ele ficou coroado, como ele era muito grande, ele nasceu meio torto. Normalmente o bebê ele tem que nascer ou com o narizinho pra cima ou com o narizinho pra baixo. Ele nasceu com o narizinho pro lado. Porque ele era grande e a minha barriga não tava mais cabendo ele. Então ele ficou meio troncho assim dentro da barriga e aí por isso ele nasceu meio troncho também. E aí fazendo força, Rodolfo me dando encorajamento do lado e tal, as enfermeiras também, vai Tamara, você consegue, você consegue. E Joshua começou a sair, mas só que ele ficou coroado assim durante uns 5 minutos, umas 3 contrações, no mínimo assim. Ele ficou coroado e aí ela falou assim, olha, se o bebê não nascer, eu vou ter que usar o fórceps e vou ter que fazer a episiotomia. E aí nessa hora eu só pedi pra Deus pra que aquilo não acontecesse, porque eu não queria a episiotomia e nem o fórceps. Aí depois, acho que depois de umas 3 forças, ele nasceu. Sem torção, sem carro. E aí, trançante. E aí quando ele nasceu, a gente não sabia o sexo, né? Quando ele nasceu, ela colocou ele no meu peito. Aí o Rodolfo perguntou, mas e qual que é o sexo? Aí a médica falou assim, não, vê você que tem que ver. Aí quando ele abriu a perninha, era lá o Joshua. E aí ele ficou o tempo todo no meu peito, eu expulsei a placenta. E assim que ele nasceu, por conta da pré-eclâmpsia, eu tive hemorragia. Aí elas ficaram fazendo massagem no meu útero o tempo todo, ficaram massageando. Eu tive que tomar um remédio debaixo da língua pra ver se parava o sangramento. Por conta disso, eu tive febre alta e eu tive muita tremedeira, por conta da epidural, né? E outro por conta desse remédio, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu só tive 3 pontos, e não foi no períneo, foi mais pra cima, foi bem perto do clitóris. Aí quando nasceu, a enfermeira perguntou assim, qual que vai ser o nome? Aí a gente falou Joshua, ela falou assim, eu tenho um Joshua em casa. Aí ela, quando nasceu, a gente chorou, a gente agradeceu a Deus, né, pela vida do Joshua, pelo nosso milagre. E aí ela se emocionou, a enfermeira, falou que nunca tinha visto uma família tão feliz pela chegada do bebê e que ela tinha se emocionado com a nossa história, assim, que foi muito lindo de ver que a nossa equipe funcionava e foi lindo, maravilhoso. No outro dia, Joshua já estava, ele já tinha tido alta, mas por conta da minha pré-eclâmpsia, os médicos decidiram que eu ficasse mais um dia para que os meus níveis das taxas do meu sangue normalizassem para eu poder ir para casa. Então, no dia 10, Joshua tinha tido alta, mas eu não tinha tido. Então, a gente só saiu na quinta-feira, dia 11, que era a data que eu ia induzir caso eu não tivesse tido ele antes. E quando a gente chegou em casa, foi maravilhoso. A gente começou a gente primeiro apresentou o Joshua para Magali. Todos os avós ficaram só olhando só de longe, que era para ela não estranhar ele. Rodolfo entrou primeiro com uma roupinha do Joshua e depois eu entrei com o Joshua e apresentei o Joshua para Magali, foi maravilhoso. Então é isso, eu vou fazer um outro vídeo falando do meu puerpério, porque eu tive algumas coisas depois do puerpério que eu quero contar. E espero que vocês tenham gostado. Lembrem sempre de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Beijinhos, até mais. Tchau!